Boa tarde, irmãos. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos? Com muita alegria, eu fico muito satisfeito e feliz e honrado de ter sido convidado para essa ministração, né? Essa é a 7ª conferência que nós fazemos aqui na igreja, né? Se não me falha a memória, eu acho que eu participei de todas. Foi muito boa. Algumas também ministrando quando eu era nas salas. Mas sempre essas conferências, elas são bênção porque é uma data importante para o meio protestante. É uma data que toda a igreja cristã ela deveria comemorar, ela deveria se lembrar. É uma data onde as escrituras foram iluminadas, foram abertas aos nossos olhos. Quem já estudou sabe do sistema da Idade Média, como é que a Bíblia ficou escondida nos mosteiros. Mas a partir da Reforma, a gente pôde ter acesso à palavra de Deus. E isso não tem preço. Então a gente deveria, toda a comunidade cristã, aos 4 cantos do mundo, deveria dar importância para isso. Bom, o nosso tema, né? Cristo, a esperança da glória. Que tema necessário, que tema importante, gente. Eu costumo dizer que na Bíblia tem vários assuntos, mas o assunto principal, a espinha dorsal da Escritura, é a pessoa de Jesus. Salvo exceções de algumas reuniões, às vezes com casais, reuniões mais específicas, ok, às vezes tem um assunto diferente e tal, mas no culto público, né, no culto onde a palavra vai ser exposta, eu considero inadmissível uma pregação onde Jesus não apareça. E por incrível que vocês podem imaginar, eu já vi muitas pregações em domingo de culto que Jesus nem era mencionado. Aí eu paro para pensar, mas se a Bíblia fala de Cristo, por que não foi falado então? Isso é um ponto para a gente refletir. E Cristo como esperança da glória. Na próxima palestra nós vamos ver um pouquinho a respeito dessa parte de glória, mas é interessante como é que a única esperança que nós temos de glória é na pessoa de Cristo. E nós vamos entender o porquê. Na quinta-feira nós tivemos a palestra com o pastor Maxwell. Quem é Jesus? Os pressupostos teológicos, né? As tipologias, as cerimônias, tudo aquilo que apontava para quem era Cristo. Quem era a pessoa de Jesus. Ontem, na sexta-feira, então, a gente teve o que Cristo fez com o pastor Rafael, baseado, mais centralizado na questão também de um assunto que é um dos pilares da reforma e que também é um tabu no meio cristão. Muito crente, às vezes, não sabe o que é justificação e é importante. Né? Então, o que Cristo fez? Ele nos justificou. Ele imputou a sua justiça em nós, não com base no nosso merecimento, mas com base na graça dele. Por quê? Não sabemos. É só ele que sabe. É ele que elege, é ele que escolhe. E hoje nós vamos ver, então, diferentemente dos outros temas, que eram temas mais históricos, esse daqui ele é um tema um pouco mais dinâmico e ele é um tema voltado muito para o nosso presente. O que Jesus está fazendo? Já se fizeram essa pergunta? O que Jesus está fazendo? Vamos lá. Jesus está sentado à direita de Deus. Basicamente, eu vou tomar essa base aqui como toda ministração, ok? Depois a gente vai discorrer sobre alguns textos. Não vai ter muito aprofundamento teológico, exceto em 2 pontos. Mas, no mais, eu vou tratar de uma forma mais prática, né, trazendo principalmente exemplos práticos, que é o objetivo mesmo. Tá? Tivemos 2 ministrações muito teológicas, muito excelentes, mas essa daqui, ela traz uma praticidade que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Né? Ele disse, olhem, vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Mesmo no Antigo Testamento também já tinha passagens que indicavam isso. Por exemplo, Isaías capítulo 6, o profeta messiânico. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Paulo, em Colossenses 3:1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham-se os olhos fixos nas realidades do alto, aonde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Estar assentado à direita significa autoridade, domínio, poder, majestade. Ou seja, ele é aquela pessoa imediata. Ele é o braço direito. Ele é aquele através de quem o Pai vai agir. Na Bíblia, geralmente, tem algumas expressões que às vezes a gente às vezes tem uma tendência de às vezes levar muito para o literal, tá? Isso é comum e é normal na nossa cultura mesmo. Mas é importante saber que Deus às vezes usa algumas palavras e alguns termos, usando palavras e termos que nós vamos entender de alguma maneira para facilitar a nossa compreensão. Lembrando que a palavra de Deus, ela foi escrita, foi inspirada, pessoas foram inspiradas para escrevê-la. Então, é Deus falando através da linguagem humana. E eu imagino que Deus ele se preocupa com isso. Eu lembro de Jesus quando ele diz aos discípulos, olha, eu estou falando de coisas terrenas e vocês não entenderam. Imagina se eu começar a falar de coisas celestiais. Então eu acredito que Cristo, Deus, ele se preocupa com isso, de trazer a Escritura, e tem alguns termos para ficar mais fácil a compreensão. Senão seria difícil. Bom, quando a gente fala então, Deus estar assentado à direita do Pai, esse direita aí, gente, traz uma ideia de proximidade, traz uma ideia de intimidade. Quer ver exemplo prático? Imagina, por exemplo, que você tem uma empresa e aí, de repente, você traz o seu filho ali, o seu primogênito ou o único filho que você tenha. E aí você coloca ele para tomar conta ali dos seus negócios também. Ele participa de tudo. Ele tem a mesma autoridade, participa de tudo, participa das finanças, conhece tudo da empresa. E aí vem uma pessoa que conhece você, que é o dono da empresa, mas não conhece seu filho. E de repente você não está. Aí a pessoa chega, eu quero falar com fulano. Olha, mas o fulano não está. Mas o filho dele está aqui. Ué, mas não, pode conversar com o filho dele. O filho dele está por dentro de tudo. O filho dele é o braço direito dele. Eu tenho certeza que se a pessoa falar com você, você vai entender o que significa. Braço direito. Ou seja, aquele que está perto. Aquele que usufrui de tudo, tem a mesma autoridade, está ali. Ele é um só com o Pai. Então, esse termo na Bíblia, tem várias passagens que isso vai aparecer. Quando você lê esse termo aí, é só você trazer esse entendimento. Mas o que Jesus está fazendo a partir deste lugar? Quando Cristo ascendeu aos céus, lá em Atos, depois de ter sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, ele ficou na terra, pregou, andou aqui mais uns 40 dias com os discípulos, e depois ele ascendeu ao céu. E foi para junto do Pai, para o lugar de intimidade lá, para o lugar de honra. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está servindo no santuário nos céus como sumo sacerdote. O pastor Rafael falou um pouquinho aqui a respeito disso, dessa questão da tipologia do tabernáculo. Bem resumidamente, eu vou só dar uma pequena explanada só para a gente entender a questão do sumo sacerdote. É importante entender isso aqui, para quando a gente falar assim, olha, Cristo está servindo lá. Tá, mas esse servindo como é que é? O tabernáculo foi feito ali por Moisés, Deus mostrou a Moisés lá no monte, construiu um tabernáculo, mostrou a ele um modelo no céu, e ele construiu. E aí chamou a tribo de Levi, estabeleceu uma das 12 tribos de Israel para ministrar nesse tabernáculo. Tinham os sacerdotes, mas também tinha
o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era aquele que entrava lá no santo lugar e no santíssimo lugar também, para ministrar ali perante Deus, né, através do sangue de animais, tipificando já a morte de Cristo. E aí esse sumo sacerdote, ele ministrava no Santo dos Santos, ele entrava uma vez por ano. Ele fazia propiciação pelo seu próprio sangue primeiro, e depois ele fazia também propiciação, ele fazia ali oferta pelo pecado do povo. Esse era assim como funcionava. Mas interessante, umas características do sumo sacerdote, da linhagem sacerdotal. Iria vir da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Foi Deus que estabeleceu. E vindo da linhagem de Arão, esse sacerdócio, ele era imperfeito. Por quê? Porque ele não removia os pecados. Ele apenas encobria. Esse sacerdócio era imperfeito também por um outro motivo. Ele era temporário. Ou seja, quando um sumo sacerdote morria, automaticamente tinha que colocar outro no lugar. E aí ia passando de geração em geração ali, todos sempre da linhagem de Arão, iam ministrando. Então, essa era uma das... era o sistema ali, que rodeava e que fazia parte desse tipo de sacerdócio. Mas é curioso que, olha o que diz o texto, Hebreus 8:1 e verso 2 também. O mais importante é que temos um sumo sacerdote, sentado no lugar de honra à direita de um trono majestoso nos céus. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, no santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Ou seja, esse sumo sacerdote de lá apontava para Cristo como sendo o sumo sacerdote. E assim como o sumo sacerdote lá ministrava, Cristo agora está ministrando. Mas qual que é a diferença? Porque Cristo é um sacerdócio muito superior. Por quê? Porque, apesar de Jesus ele não ser da linhagem sacerdotal de Arão, ele não vinha da tribo de Levi. Né? Jesus, segundo a parte humana, ele era descendente, né, do rei Davi, vindo da linhagem da tribo de Judá, a qual o Senhor nunca atribuiu sacerdócio. Mas a gente vê textos, por exemplo, no capítulo 7 de Hebreus, vai explicar isso melhor. E também no Salmo 110, o salmista, né, Davi, fala assim que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14, na época de Abraão. Né? Diz lá que Melquisedeque abençoou Abraão, né? Abraão deu a ele os dízimos. Abraão estava voltando de uma guerra lá, e aí lá diz que ele é sacerdote do Altíssimo. A palavra Melquisedeque quer dizer rei de justiça, ou também rei de paz. Mas então o texto diz que Jesus vem dessa ordem. Mas por quê? Porque a Bíblia não indica que Melquisedeque tenha linhagem sacerdotal, não indica. Ou seja, ele não tem genealogia, não teve princípio de dias, nem terá fim. Prova disso, então, que esse sacerdócio de Jesus, ele é superior. Um outro motivo, o sumo sacerdote morria. Agora, Cristo como sendo um sacerdote que exerce um sacerdócio perfeito e perpétuo, Cristo não morre, ele está vivo. Ele está o tempo todo ali ministrando. Então, o sacerdócio de Cristo é superior. Então, uma das respostas para essa pergunta, o que Cristo está fazendo? Ele está servindo lá no santuário. Servindo como nosso sumo sacerdote. Vamos lá. O que mais Jesus está fazendo? Ele está intercedendo por nós. Quem nos condenará? Romanos 8:34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus que morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é uma das coisas que Cristo está fazendo lá. Intercessão. Todo mundo sabe o que é intercessão, se colocar na brecha pelo outro. Né? Cristo, ele intercede por nós.
Inclusive até mesmo na pessoa do Espírito, que depois eu vou falar sobre isso, né? Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis nas nossas orações. Cristo está o tempo todo intercedendo por nós. Um outro texto também, em Hebreus 9, 24, né? Só para reforçar. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ou seja, Cristo se apresenta diante de Deus ali, em nosso favor o tempo todo. A carta aos Hebreus, ele é um tratado teológico espetacular. Se você quiser entender um pouco a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, entender a transição de um para o outro, e principalmente uma explicação sobre as simbologias do Antigo para o Novo, leia Hebreus. É muito interessante. O que mais Cristo está fazendo? Jesus está advogando em nosso favor. 1 João 2,1. Filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Esse termo advogado aqui, né, no original lá, ele se refere ao Paracletos, que vai aparecer lá nos escritos joaninos. Aqui, nessa carta de João aqui, ele está se referindo à pessoa de Cristo, como sendo o quê? Advogado. Ou seja, Cristo, o nosso advogado, advoga em nosso favor. Mas por que nós precisamos de um advogado? Quando você olha na prática, né, quando você está com alguma pendência na justiça, com alguma causa e você precisa de um auxílio jurídico, você precisa de uma ajuda ali para representar você diante de um juiz, né, pleitear a sua causa, te ajudar na questão concernentes às leis, você precisa de um advogado. Propriamente dito aqui, por que João escreveu isso aqui? Todos nós precisamos sim de um advogado. E mais especificamente falando, um advogado de defesa. Mas por que de defesa? Porque nós temos um acusador. E a gente precisa sermos defendidos diante de Deus. Lembra lá no livro de Jó, lá no início do livro, né? Você lembra lá quando o Senhor diz lá, né? No dia em que os anjos vieram se apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás no meio deles. A palavra no original ali para Satanás está indicando, o significado literalmente é esse, acusador. Veio o acusador entre eles. E aí ele começa ali um diálogo com Deus, né? Deus toma iniciativa, né? Você viu lá meu servo Jó? Olha como ele é temente a Deus. Olha como ele se desvia do mal. Mas aí Satanás já vem com suas artimanhas, né, de dúvida e acusação. Ele é assim porque você abençoa ele. Toca no que ele tem. Toca naquilo que o Senhor deu para ele, que ele vai blasfemar contra você. Então, sempre Jesus está ali, nesse tabernáculo, advogando em nosso favor. E aqui o texto ainda diz, né? Se pecarmos, porque daqui a pouco não vou entrar nessa parte aqui, mas é interessante que nós ainda pecamos, por incrível que pareça. Não estamos livres de pecar. E por isso que precisamos do advogado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que mais que Cristo está fazendo? Ele está aguardando seus inimigos serem subjugados debaixo dos seus pés. Olha o que está escrito, Hebreus 10. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Então, Cristo também está aguardando até que todos os inimigos de Deus sejam colocados no seu devido lugar, para que Deus triunfe, Jesus triunfe em cima deles. Paulo, em 1 Coríntios 15, dá uma ideia, né? Ele fala, por exemplo, lá de um desses inimigos. Ainda mais ele cita o último deles, a morte. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15, 26. Né? E o último inimigo a ser derrotado é a morte.
Cristo está aguardando, pacientemente. E aí, o que remete esse texto aqui, para a gente entender também de uma forma mais prática? Tudo o que acontece no mundo, até as coisas nas nossas vidas, está cooperando para que, de uma certa maneira, todos os inimigos de Deus sejam subjugados, os seus inimigos também, porque os seus inimigos, né, também são inimigos de Deus. Na verdade, o mundo é nosso inimigo, assim como nós somos inimigos do mundo, né? A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, às vezes, na escola, na faculdade, no trabalho, a gente é rodeado de inimigos. Mas com o passar do tempo ali, com paciência, o Senhor, lá do céu, Ele está aguardando pacientemente. E aí, tudo vai cooperar para o nosso bem, para que esses inimigos sejam, a seu tempo, cada um colocado no seu devido lugar. Jesus também está aguardando chegar o tempo da restauração final de todas as coisas. Atos 3:21. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo pelo meio dos seus santos profetas. Ou seja, Deus, o Senhor, Ele vai restaurar todas as coisas. Eu gosto muito de ler lá em, acho que é Isaías 9, quando fala lá do como é que vai ser no céu, no milênio, a questão lá de o boi vai pastar com o leão, enfim, um tanto de coisa ali, uma restauração da terra. O Senhor também está guardando esse tempo. E durante esse período, o Senhor vai trabalhando no nosso coração e trabalhando também sobre a terra, para que todas as coisas se acheguem no seu devido lugar. Jesus também está santificando aqueles que pertencem a Ele. Assim, tanto que santifica, né? Hebreus 2:11. Assim, tanto que santifica, como os que são santificados, procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Acho que tem um outro texto aqui também. Porque, mediante essa única oferta, Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Na palestra de ontem, o pastor Rafael focou muito em justificação. Ele falou sobre propiciação e na questão de sermos justos. Quando a gente fala sobre o que Cristo está fazendo, esse aqui é um dos pontos principais. Jesus está santificando a igreja. Mas a gente precisa entender o que é santificação. Com relação ao pecado, propriamente dito, a fé reformada divide ali a obra de Jesus em 3 etapas. A primeira etapa, Jesus ele está nos livrando, ele já nos livrou, está no passado, da culpa do pecado, que foi o que o pastor Rafael falou ontem. A isso nós damos o nome de justificação. Então, o diabo não pode chegar, ele até chega e te acusa, mas ele não pode conseguir o que ele intenta te derrubar. Por quê? Porque Cristo já limpou a nossa culpa. Nós já fomos justificados com base na graça. Isso é um ato instantâneo. Não depende de vontade humana, não depende de escolha, não depende se você é bonzinho, se você é mais legal, se não é, não importa. Mas qual o critério que Deus usa? Não sei. Também gostaria de saber. E se eu soubesse, eu também gostaria de perguntar isso para Ele. Senhor, por que eu? Mas Ele é que sabe. Um dia saberemos. Mas essa questão da santificação, então, esse é o primeiro ato. A segunda etapa a segunda etapa da obra de Cristo em relação ao pecado é que Cristo está nos livrando. Agora não é no passado. Agora aqui está no gerúndio, né? Está aqui acontecendo. Ele está nos livrando do domínio do pecado. E isso não é um ato instantâneo. Isso é um processo. Mais à tarde nós veremos então a respeito da última etapa, que é Cristo nos livrando da presença definitiva do pecado, que é o que nós chamamos de glorificação, que eu acho que o pastor Fernando vai falar sobre isso aqui. Então eu vou me ater até aqui, santificação. Mas se eu
para mim ser santificado, o pressuposto para você ser santificado é primeiro você ter sido justificado. Não tem como uma pessoa que não foi justificada ser santificada. Primeiro porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não vai entender as coisas de Deus. Lembra lá que os pecados do homem faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a santificação ela é uma obra exclusiva na vida de quem é salvo, na vida daqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e estão caminhando com Ele. E é um processo. Se é um processo, ele se iniciou quando você creu. A partir dali começou. Mas quando vai terminar? Ou quando Cristo voltar e você ser arrebatado ali nos céus, levado com o Senhor, né? E receber o corpo glorificado. Ou quando você morrer antes da volta de Cristo. Porque aí você vai também lá para diante de Deus. E aí ali Deus completa. Tem um texto de Provérbios que remete muito a isso. É Provérbios 4,18. Fala ali que a vereda, né, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, a escuridão da nossa vida, o Senhor vai iluminando aos poucos, até se tornar dia perfeito. O que mais? Jesus está guiando sua igreja através do Espírito Santo. João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Nesse ponto aqui, sobre Jesus estar guiando a sua igreja, aqui a gente já vai entrar numa parte mais prática, propriamente dito. E vai ser em 3 etapas, né? Jesus está nos guiando aqui através do Espírito Santo, através da palavra e através da comunhão entre irmãos. Bom, com relação ao Espírito Santo, em 1 Coríntios 2, eu vejo Paulo falando lá que o Espírito do Senhor, o Espírito é aquele que sonda todas as coisas. E assim como o Espírito humano conhece as coisas do homem, quem conhece as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? É esse Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é importante, porque é Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que vai iluminar a obra de Cristo, é Ele que vai fazer a gente se lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. É esse Espírito que vai te incomodar em relação ao pecado. Então, com relação a ser guiado, é importantíssimo a gente compreender e saber que pessoa é essa, que tem a mesma natureza de Jesus, tem a mesma natureza do Pai. Os 3 coabitando ali juntos são uma só pessoa. Mas esse Espírito Santo, já no Evangelho de João, o Paracleto se refere a ele, né? Jesus fala que ele é o Consolador, né? Ele também intercede por nós, né? Juntamente através de Cristo. Então, quando a gente fala do Espírito, a palavra de Deus, como que ela foi escrita? Inspiração. Por quem? Pelo Espírito. Como que você compreendeu a palavra de Deus? Pelo Espírito. Eu vim de uma raiz extremamente católica. Minha família até hoje é de raiz católica. E eu me enraizei muito ali. Só faltou ser coroinha do padre. Fiz catecismo. E naquela época tinha que estudar para fazer catecismo, estudar para fazer crisma. Depois eu fiz curso, fui professor de catecismo, depois fui professor de crisma. Fiquei o quê? Acho que foi mais de 8 anos nesse processo. Então, e detalhe, hein? Eu não gostava de crente, não. E vários irmãos já tentavam pregar para mim e não conseguiam. Porque eu sempre rebatia eles e tal, e não aceitava aquela coisa toda. Mas é engraçado, eu li as Escrituras, mas muito rasamente, mais por aquele folhetim.
quando você olha para a Escritura, talvez quem às vezes não teve a experiência de vir de uma outra religião, e principalmente, né, que também usava a Bíblia, ou mais ou menos usava, né, de você ler a Escritura quando você era desse sistema e você lê a Escritura agora quando você está agora na verdade. É uma diferença muito grande. E é aí que a gente percebe a atuação do Espírito. Pelo fato de nós olharmos muito pela questão dos olhos, né, da gente ver, por causa do pentecostalismo aí, do neopentecostalismo também, a gente às vezes acha que o Espírito Santo está agindo é só quando a gente vê movimento. Mas, gente, se você vê, por exemplo, que é um milagre maior do que você compreender a Escritura e você aceitar a loucura que é o Evangelho, isso é um milagre sem tamanho. Eu digo até que é um milagre mais milagroso do que morto ressuscitar. Porque Deus, ele abriu os olhos. Agora a gente consegue compreender, a gente consegue entender. Quando eu olho assim, às vezes eu andando de carro, quando eu olho assim, eu vejo as pessoas presas em certas religiões, presas em algumas coisas. Aí você olha assim, mas puxa vida, como que é a atuação do Espírito? A pessoa está com uma venda nos olhos e não consegue enxergar. Ou às vezes também pelo Espírito, quando o Senhor te faz lembrar alguma coisa, é o Espírito Santo falando. É claro que às vezes a gente espera que ele fale de maneira muito audível, de escutar a voz, mas não. Às vezes é suave. E principalmente na Escritura. É esse Espírito que vai te conduzir e principalmente também vai te ajudar a que quando alguém estiver usando o texto da palavra de Deus de maneira errada ou com vamos dizer assim, com um contexto errado, diferente ou com um propósito diferente, na hora a pessoa, o ser dentro de você que vai ali te dar o toque ali, ó. Isso não é de Deus, não. É o Espírito Santo. É ele que vai descortinar diante de nós os falsos profetas ou certas coisas que não glorificam a Deus. É ele que vai te auxiliar, ele que vai te ajudar. Então, para ser guiado, a gente precisa do Espírito e compreender o Espírito Santo, tudo que se fala dele. Jesus nos guia através dele, mas também Jesus nos guia, ele nos guia, né, através da palavra de Deus. Ser guiado pela palavra, né, automaticamente já remete também ao Espírito Santo, porque ele vai fazer você lembrar o quê? A palavra. E é uma das formas que eu indico os irmãos para entender o que Deus às vezes quer falar com a gente, através da palavra. Eu gostava muito, no início da minha conversão, de decorar versículos, decorar textos, né? Naquela empolgação e tudo, né? De Bíblia, aquela coisa toda, e aí eu fui decorando alguns textos. E isso me ajudou muito. E até hoje, o Senhor me traz à memória textos, assim, que às vezes tem anos que eu decorei ele, mas nem lembrava. Mas num certo momento, o Senhor traz. Ontem mesmo, eu estava sentado ali. E aí teve um irmão que perguntou, o pastor Rafael, né, a respeito de questão de pedir as coisas para Deus. Será que eu posso pedir? Como que eu peço? Ou como saber se o que eu estou pedindo Deus aceita? Algo assim. E aí na hora me veio na mente um texto que eu decorei, de 1 João, acho que é 2,5, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, então temos a confirmação de que recebemos aquilo que pedimos. Também me veio na mente a palavra lá em Tiago, mas aí, rapidamente, teve um outro irmão aqui que falou a respeito de Tiago. Olha como é que o Espírito Santo é dinâmico. E usou o quê? A palavra. Num momento específico de um assunto. E esse versículo tinha anos que eu às vezes nem lembrava dele. Mas ali sentado eu lembrei. Quem trouxe isso? O Espírito. E usou o quê? A palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Entendê-la, compreendê-la na medida... Isso vai fazer você crescer muito espiritualmente. E vai te ajudar nessa questão de Deus nos guiar através dela. Vamos lá.
depois, né, Jesus também está nos guiando, a sua igreja, através da comunhão entre irmãos. Olha o que diz aí. 1 João 1,3, né? Anunciando-lhes aquilo que nós vemos, vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Colossenses 1,18, né? A primeira parte do verso vai dizer: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Uma outra forma que Deus, ele nos guia, através da comunhão entre irmãos. É muito importante a comunhão. Por quê? Essa analogia que é feita aqui, que Paulo faz a respeito do corpo, né? Eu gosto muito dessas analogias. A que eu mais gosto, na verdade, é a de Efésios 6, quando fala da armadura. Eu acho perfeita. Atribuir a pessoa de Cristo ali, a essência de Cristo a cada peça da armadura. O capacete da salvação, a espada do Espírito, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, maravilhoso. Mas, em segundo lugar, eu gosto dessa aqui também, é a questão do corpo. Cristo como sendo um cabeça. Quando se fala que Cristo é o cabeça do corpo, então nós, como muitos membros, 1 Coríntios 12, né? O corpo humano, olha o que diz. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentis, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber desse mesmo Espírito. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o último. Bom, então, quando fala Cristo, o cabeça desse corpo, nós, como membros, olha bem para a questão do corpo humano. Olha os membros, cada um deles. O texto ali, em outras partes, Paulo vai falar, né, que Deus ele dá honra, às vezes, uma honra a membros que a gente, às vezes, nem se dá conta, mas eles também são importantes. Então, Cristo como sendo o cabeça, guiando toda a igreja, e nós como seus membros ali, vai haver uma interação entre os membros. Pegando no dia prático, por exemplo, quando você sai da sua casa, quem te tira da sua casa é os seus pés. E você caminha. Mas é engraçado que para os seus pés também, eles precisam de ter uma ligação com o corpo, através das pernas. E aí você anda. Maravilha. Mas aí, na hora que você vai, não sei se você vai de ônibus, de carro, de moto, você precisa das mãos para dirigir, ou que seja o carro ou a moto, até para entrar no ônibus, você precisa da sua mão também. Então, o corpo ali está interagindo. E interessante que nenhum deles fica em contrariedade ou contra o outro. O pé não briga com a mão mão não briga com o pé. Os dois pés não brigam entre si e as duas mãos também não brigam entre si. Elas concordam perfeitamente, seguindo o comando da onde? Da cabeça. E engraçado que é na cabeça que estão os principais sentidos do corpo. Com a boca, a gente se alimenta e diz palavras, a gente interage. Tem os olhos, que é o que guia esse corpo. Às vezes os olhos tão pequenos, que a gente às vezes não dá tanta importância, né? Eu estou começando a não conseguir ler mais a Bíblia muito de perto assim. Eu vou ter que comprar uma Bíblia grande. É os olhos, a idade vai chegando, mas a gente tem que cuidar. Os olhos, olha como é que é importante. Imagina você perder a visão. É muito complicado. E aí, por exemplo, tem também os ouvidos, a audição, você escutar. Às vezes, se você atravessar uma rua, se você não escutar um barulho de uma moto, você pode ser atropelado. Mas, na verdade, o que te faz ouvir lá, a orelha aqui ajuda, mas o tímpano, um órgão pequenininho lá do fundo do ouvido, que às vezes a gente até maltrata ele, de certa maneira, sem saber que estamos nos prejudicando, ele é muito importante. Mas aonde que ele está? Na cabeça. O olfato também, cheiro. Esses sentidos estão na cabeça. Olha que interessante, a palavra vem da cabeça,
A visão vem da cabeça, a audição vem da cabeça. O alimento que vai sustentar o seu corpo, que vai nutrir o seu corpo, vai entrar por onde? Pela cabeça. Perceberam que a cabeça comanda tudo? Praticamente? Em alguns filmes, às vezes, algum guerreiro, por exemplo, tem um filme da Múmia onde o cara fala aqui, para decepar lá um guerreiro, por exemplo, um guerreiro lá egípcio, só se decepa como? Pela cabeça. De qualquer outra forma, ou seja, cabeça ponto vital. Talvez por isso Paulo também usou o capacete como sendo salvação, que protege principalmente aonde está o centro do pensamento, que está no interior da cabeça ali, que protege a questão dos pensamentos, da onde vai partir também as emoções. Mas nós entendendo Cristo como esse cabeça, nós como corpo, a interação entre nós aqui, ela é muito importante. Porque dentro do que Jesus ele está fazendo, é muito importante que cada um de nós façamos o nosso papel. Aí eu pergunto, qual é seu papel dentro do corpo? Eu já sei o meu. O Senhor me revelou isso há alguns anos. Mais ou menos alguns anos depois eu me converti. Já me direcionou, eu mexi com teatro, mexi com algumas outras coisas, mas ele me encaminhou para mexer com a parte de ensino. Eu te chamei para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Não vou lidar com música, não vou lidar com diaconato também, eu não vou lidar, mas ensino é a minha área. Qual que é a sua? Aí você pergunta assim, mas é importante eu saber minha área? Sim. Porque parte do que Cristo está fazendo, ele vai fazer através de você. Você não é parte do corpo? Cristo não está guiando-nos através da comunhão? Então, é engraçado, mas a direção, às vezes, para a sua vida, Deus pode usar uma outra pessoa, um outro irmão. Você precisa. Nem todos, a única pessoa que teve todos os dons foi Jesus. No mais, os dons, eles são distribuídos, assim como Deus também distribui os talentos. Nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado, nem todo mundo vai ser engenheiro. E é engraçado que isso funciona perfeitamente, que não existe uma profissão que todo mundo quer ser. Por quê? Porque Deus colocou ali os talentos. Com relação a dons, e aí? Para que o Senhor te chamou? É importante você saber o seu lugar o seu lugar no corpo, porque às vezes tem pessoas que vão ser alcançadas e edificadas através da sua vida. E aí você às vezes impede que Cristo esteja fazendo algo na vida daquela pessoa, porque você não se prontificou. Imagina, por exemplo, a questão dos missionários, né? As pessoas que são chamadas, por exemplo, para as missões transculturais. Se eles não se dispuserem, eles são aqueles que fazem parte do corpo e que têm esse chamado de levar o evangelho para outras culturas. Eles fazem parte do corpo. E é interessante, o que projeta a cabeça é o corpo. Se o corpo cresce, a cabeça enxerga mais longe também. Ou melhor, não é nem ela que tanto enxerga, porque Deus vê tudo. Mas quem está lá consegue ver essa cabeça. Ou seja, para que Cristo seja visível ao mundo, a comunhão entre os cristãos, a comunhão entre nós, ela precisa funcionar. Ela precisa estar bem. A gente precisa estar alinhado e cada um contribuindo com a sua parte, fazendo a sua parte, né, para que o corpo de Cristo ele seja edificado e ele cresça em tamanho, em qualidade e para que glorifique o nome do Senhor diante do mundo. E essa comunhão, eu extrapolo um pouco até para além das portas, né? Porque quando a gente fala de comunhão, a gente tem uma tendência de falar que às vezes a comunhão é onde? É só aqui na comunidade. Mas engraçado, a igreja de Cristo está no mundo todo. Nós somos apenas uma pequena fração do corpo de Cristo. Mas e aí como é que está a nossa relação, por exemplo, com outras denominações, com outros irmãos? Outro dia eu estava vendo um pastor que ele tem um canal
Eu até me esqueci o nome dele. Ele tem um canal famoso aí e ele faz defesa da fé. Ele sempre faz alguns comentários, alguns textos, algumas situações que ele vê aí no meio cristão aqui no Brasil. E aí, outro dia, eu estava vendo um vídeo dele, e ele falando que ele foi processado por uma denominação. Não vou citar qual, não vem ao caso, mas é útil eu citar isso aqui para a gente discorrer a respeito disso. Como assim uma denominação processar na lei dos homens? Paulo questiona isso, mas o que é isso? Vocês não conseguem, se vocês vão julgar os anjos, vocês não conseguem julgar entre vocês causa de dentro da igreja, vocês levam para os ímpios, vocês levam para fora. Por incrível que pareça, lá, há mais de 2000 anos, Paulo escreveu isso lá, e isso está acontecendo nos dias de hoje. Por que está acontecendo isso? Aí parece que igreja virou time de futebol, cada um tem o seu, e cada um guerreia. O meu é melhor, o seu é pior e não sei o quê. Não é por aí. Porque eu não falei aqui que Deus, o irmão que está do seu lado, que vai te edificar, né? Eu não falei aqui que ele pode estar exclusivamente dentro da comunidade onde você está, não. Ele pode estar lá fora. Ele pode estar lá fora. Deus pode usar pessoas de fora. Então, quem está lá fora, quem crer em Jesus e que é de outro lugar também, ele também faz parte do corpo. E é importante que a gente tenha comunhão. Muito se fala no avivamento que virá. Eu acredito que esse avivamento vai vir sim. Com perseguição? Infelizmente. Não gostaria não, mas vai vir. E eu acho que uma das coisas que vai acontecer é que essa barreira que existe de denominação para denominação, isso vai cair. Sabe por que vai cair? Porque às vezes pregar o evangelho vai ser crime. Quem for pego pregando o evangelho, quem for pego, as igrejas vão ser fechadas, e aí? A gente vai ter que se reunir em outros lugares. Não vou entrar em parte escatológica, não, mas é importante a gente citar isso aqui. E aí, como é que vai ser? Aí vai ser importante, porque às vezes você vai precisar, às vezes você mora tão longe, e às vezes os crentes que Deus vai usar para edificar a sua vida são aqueles que estão lá perto da sua casa, não estão na sua comunidade. E às vezes você não vai ter nem condições de sair de lá para vir cultuar. Aliás, também, só citei esse ponto aqui também. É importante a questão de congregar. Outro dia, minha esposa me contou uma coisa. É uma amiga lá do bairro dela. Ela é desviada e ela falou para minha esposa assim, minha esposa questionou, mas você não vai voltar para a igreja, não? Você não está indo? Olha, ela virou para minha esposa e falou assim, mas acho que não precisa, eu sirvo a Deus em casa. Porque afinal de contas está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu falei, gente, olha como é que... Aí não congrega. Ué, mas não congrega? Então como é que você tem comunhão então com seus irmãos? Uma outra coisa que eu às vezes também comento com a minha esposa, eu acho estranho, mas eu sei que em alguns contextos Deus pode usar. Eu não consigo entender como que às vezes, por exemplo, nessa região aqui tem muitas igrejas. E às vezes eu passo por alguns lugares, aqui por perto mesmo, ou perto mais da minha casa, Ibirité, tem tantas igrejas com tantos irmãos, onde a gente tem a oportunidade de servir, de ser edificado, de ser abençoado. E eu vejo umas igrejas, assim, pequenas, uma pessoa pregando, 2 pessoas sentadas. Aí eu até comento com a minha esposa, eu olho aquilo ali, eu acho aquilo muito estranho, mas peraí. E se você for lá conversar com ele, irmão, paz do Senhor, tudo bem e tal, mas aqui, Deus te direcionou? Não, Deus mandou abrir aqui. Deus direcionou para cá. Por que não vai para uma igreja maior para servir e ser edificado? Onde vai ter mais oportunidade de servir com seus dons. Gente, como é que você trabalha com criança numa igreja com 3 membros? Ou 3 pessoas no culto? Como é que você desenvolve ministério? Não tem jeito. Eu sei que tem lugares de perseguição que às vezes tem que ser assim, mas isso é uma exceção. E sabe por que acontece isso? Discordância. Por exemplo, eu não concordo com o pastor fulano, aí vai para uma outra igreja. Eu não concordo com o ciclano, eu não concordo com ninguém. Então eu vou abrir a minha igreja. Opa! E aí começa. Na verdade, ele tá sem perceber o que ele está fazendo. Ele está se isolando do corpo. Porque ele está se privando de quê? De ser guiado
através da comunhão entre irmãos. E por besteira, por coisa boba, que é simplesmente o quê? Discordâncias teológicas, coisas, às vezes, muitas das vezes, secundárias. Nem são primárias, porque primária eu acho que a gente concorda, né? Jesus é Senhor e não tem como ser salvo através de outra pessoa, a não ser dele. Disso acho que a maioria concorda. Mas essa questão de comunhão, ela é muito importante. E agora, falando também agora um pouco para dentro de comunidade também. Rixa entre irmãos também, isso é muito importante. Eu já vi, gente, eu sou convertido desde 2004. Eu me converti dentro de uma empresa. Na verdade, eu fui ganho para Cristo dentro de uma empresa por um pastor, de uma quadrangular. E eu só fui para a igreja depois, eu acho que uns 8 ou 9 meses depois, que eu me lembre. Eu fui discipulado, eu fui ganho dessa forma. Olha que interessante, eu não participava de igreja nenhuma, mas o irmão lá dentro da empresa, de maneira maestral, a forma que eu fui ganho para Cristo, usou a vida de uma pessoa. E era interessante, porque eu era católico roxo, e aí de repente eu estou naquela empresa e o irmão está lá. E aí eu comecei a observar algumas coisas. E isso que eu vou falar remete muito na questão de comunhão, ser guiado pelo Espírito, também ser guiado pela palavra, e querendo ou não, ele também tinha comunhão com outros irmãos lá, mas ele também estava servindo, porque o chamado dele é ser pastor. E ele me ganhou para Cristo lá. Foi o que conseguiu me ganhar. Mas antes dele me ganhar, Deus começou a atuar. E eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes. Ele era meio que o protegido. Na época tinha um chefe lá, ele era muito grosseiro, mal educado, xingava palavrão, todo mundo tinha medo. Era ver o chefe assim, ó, você até tremia. Eu tinha medo dele. Mas é engraçado, ele xingava todo mundo, xingava palavrões, era terrível ele. Eu lembro dele até hoje. Meu Deus do céu. Mas quando chegava no irmão pastor, parece que tinha uma... Vou dizer da forma que eu entendia na época. Parece que tinha uma áurea cobrindo o irmão. Na hora que chegava nele, parece que alguma coisa refreava o chefe. Aquilo começou a me chamar a atenção. Uai, que negócio é esse? Xingava um, xingava outro, xingava outro. Na hora que chegava no irmão, pulava. Xingava outro, xingava outro. O irmão é blindado. Como assim? Aquilo começou a fazer as minhas vendas caírem. E eu comecei a observar esse irmão. Comecei a observar, ele era pastor. E aí, ele foi se aproximando de mim. E num momento de fraqueza, que eu estava passando, estava muito angustiado, ele se aproximou, ele conversou comigo. E aí, ele me explicou a respeito de Cristo. Tinha um outro irmão também junto lá, que até ele já veio aqui para a nossa congregação. Outro dia eu até comentei com o pastor que ele estava aqui. Foi um dos irmãos também que contribuiu lá. Esse irmão, ele era, digamos assim, o João Batista, né? Aquele que chegava assim, ó. Ele falava comigo que no inferno vai ter lá o garfo lá para te espetar. Para me pôr um pouco de medo. Eu ficava com medo. Mas eu era católico. Mas aí esse irmão... O pastor chamou a minha atenção e começou a se aproximar. Começou a pregar, eu aceitei Jesus debaixo de uma árvore. E ali ele começou a me passar um curso chamado, na época, acho que era Timão. Ele me fez uma preparação para batismo, mas eu não batizei lá com ele. Aí ele me preparou, me passou um outro curso, todo dia, meia hora do almoço. A gente almoçava meia hora e essa outra meia hora a gente ia para o jardim lá da empresa e ficava lá. E ele me discipulando. Olha que interessante. Ele foi usado por Deus para me ganhar para Cristo. Coisa que muitos outros tentaram e não conseguiram. E aí, diante disso, depois ele me mandou. Agora você está pronto para ir para uma igreja. Você precisa congregar. Olha a maturidade dele. Ele sabia que durante um tempo, eu não podia ficar ali muito tempo, sendo discipulado por ele e ficar ali. Ali não era uma igreja, era só uma empresa. Ele falou, você precisa congregar, você precisa ir participar. Aí ele me direcionou. Aí eu me lembrei de uma igreja que tinha, que eu passava e vinha muita gente.
a Batista do Tirol. Eu peguei e fui para lá. E lá eu me batizei. Então, irmãos, olha que interessante. Comunhão. E ser usado. Então, o seu dom, isso está muito dentro do que Jesus está fazendo. Ele guia a igreja através da comunhão. O crescimento do corpo cresce também com comunhão. Se você ainda não sabe para que Deus te chamou, está na hora de você procurar saber. Alguma coisa Ele te chamou. E você, mesmo que você comece servindo de repente em outro departamento, assim como eu comecei, como tenho certeza que o pastor Maxwell também começou, depois de algum tempo, o Senhor te direciona para onde Ele quer que você vá. Mas é importante porque servindo e sendo servido, a gente edifica o corpo. E o nosso Cristo, que é o cabeça, ele vai sendo projetado cada vez mais para o mundo. E as pessoas vão ver. E quanto mais cedo a gente fazer isso, melhor. Porque o nosso tempo está acabando. Assim como o meu também. Está acabando. O nosso tempo aqui está acabando. Quando eu falo está acabando, não é que Jesus está próximo de voltar, eu sei que está. Mas está acabando porque talvez esse momento de comunhão aqui nosso, ele pode ser privado. A gente não sabe, o fim dos tempos está aí. O sistema do governo, tem muita coisa acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas pode ser que algum dia, essa oportunidade, que, por exemplo, de participar de uma conferência como essa, isso pode ser tirado. E aí, às vezes, muitas pessoas que às vezes não aproveitaram a chance, vão sentir, nossa, que vontade de ir no culto, que vontade de participar. Mas por quê? Não prestou atenção que isso é uma coisa importantíssima e vai ajudar você a se edificar. Lembre-se sempre que, como nós somos da fé reformada, nós cremos que o Senhor chama as pessoas. Tem pessoas que às vezes faz parte da igreja militante, vai fazer parte da igreja triunfante, mas às vezes essas pessoas ainda não viram, ainda não receberam o chamado. Ou melhor, elas ainda não ouviram a pregação do Evangelho, elas não vieram ainda. Mas às vezes elas vão vir através de você. Através do seu serviço, através da comunhão. Então, eu tomei um pouquinho de tempo aqui a mais nessa parte de ser de suma importância. De se evitar as desavenças, da gente concordar uns com os outros, entendendo que sempre que você tiver, às vezes, rixa contra irmão, resolva. Mesmo que seja de outra igreja, resolva, porque membros de um mesmo corpo não podem ir contra um outro. Porque o prejudicado é o corpo. E o cabeça vai olhar para trás e vai dizer, mas peraí, vocês estão brigando. Quem comanda sou eu. Amém? Bom, concluindo então, o que Jesus está fazendo? Jesus, ele está advogando, ele está sentado nos céus, ele está lá à direita do Pai. Jesus, ele está advogando a nosso favor. Ele está nos defendendo diante do acusador. Ele está intercedendo por nós. Ele está aguardando a restauração final de todas as coisas. Jesus está aguardando também os seus inimigos serem colocados debaixo dos seus pés. O último deles vai ser a morte. Jesus está nos guiando através do Espírito, através da palavra de Deus, através da comunhão entre irmãos. Ele está servindo lá no céu como sumo sacerdote, ministrando diante de Deus perpetuamente e de maneira espetacular, porque o sacerdócio dele é superior, é infinito. E não para cobrir os nossos pecados, como era o sacerdote humano, mas para remover, para nos santificar. Então, se nós somos justificados, foi o que Jesus fez. Nós estamos sendo santificados, trabalhados, preparados, moldados, lapidados por Cristo nesse tempo. Isso, em considerações, é o que Ele está fazendo. E você e eu, todos nós, precisamos ser parte disso. Amém? Bom, então é isso. Vamos para as perguntas, então?
Amém. Quem quer ser o primeiro a fazer a pergunta para o nosso professor Zé Carlos? Deixa eu ver se o Jonathan está aí. O Jonathan gosta de puxar. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde. Eu queria perguntar o que Jesus está fazendo no templo. Você mesmo disse que ele está intercedendo, nos livrando do pecado. Ele estaria fazendo isso no templo? Porque você falou que ele é o sumo sacerdote e está ministrando para Deus o tempo todo. O que ele estaria fazendo nesse templo que está nos céus? Nos livrando do pecado, nos intercedendo por nós? Na verdade, dentro do que ele está fazendo ali, quando fala que ele está ministrando lá, o sumo sacerdote humano, ele ministrava para fazer as pessoas propícias para Deus. Ele estava fazendo um tipo de sacrifício, para quê? Para que os pecados fossem encobertos. Mas ele tinha que fazer continuamente. Quando fala que Cristo está no santuário, lá nos céus, ministrando, 2 pontos aqui a gente falou. Ele está lá em cima, intercedendo, advogando. Ele está sentado. Lembra quando eu falei a respeito de estar à direita de Deus? Ou seja, ele está ali no lugar de honra, do lado do Pai, junto com o Pai, com o mesmo poder. Esse ministrando, é claro que a prefiguração que foi colocada com a comparação de ser sumo sacerdote humano é por causa de remoção de pecados. Mas Cristo ofereceu um único sacrifício. E ele está ministrando, significa estar lá intercedendo o tempo todo, aguardando até que nós chegaremos até lá. Deu para compreender? Amém. Mais alguém? O pessoal está meio tímido aqui, viu, José Carlos? Ou então, será que o pessoal está tímido? Gente, eu acho que esse é o momento. Se tiver alguma dúvida, tá? Se eu não souber responder, passo para o Maxwell, não tem problema nenhum. O pastor está aqui. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Graça e paz, Zé Carlos. Muito boa palestra, excepcional, e você investiu um bom tempo aí falando sobre eclesiologia, a importância da congregação, a importância de congregarmos. Em 2020, nós tivemos a pandemia, e a pandemia ela acabou desencadeando um processo de afastamento, de reclusão e de privação aos cultos. E alguns irmãos acabaram se acomodando ou gostando dessa modalidade de cultos virtuais. E por causa disso também potencializou essa ausência da congregação. E depois disso criou-se esse hábito de se distanciar dos cultos públicos. Infelizmente isso tem sido até mesmo agravado agora, porque gerou-se esse hábito de não mais congregar e agora assistindo virtualmente. Sim. E isso está desencadeando também um outro problema, que as pessoas estão passando a se tornarem mais seletivas aos cultos. Eu seleciono qual culto eu vou, ou qual culto eu vou me encontrar com alguém, ou qual culto ele tem uma maior frequência de pessoas. E isso é um problema que a gente tem detectado, isso de uma forma geral nas congregações. O que podemos falar para esses irmãos, para estimulá-los a congregar também nos cultos de quarta-feira, nos cultos de quinta-feira, no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, que é um espetáculo também de ensino, onde nós desenvolvemos essa comunhão, e lembrando que esse exercício de pertencimento vai gerar também uma proximidade maior e interação dos membros do corpo, né? Essa analogia que você tão bem explanou sobre essa realidade. O que podemos dizer para esses irmãos, estimulá-los a congregar mais? Bom, o que eu poderia falar para eles seria o seguinte: se eles fazem parte do corpo, eles precisam estar unidos ao corpo. Essa questão de estar virtual, isso é verdade mesmo. A gente passou pela pandemia e isso começou a virar um hábito. Mas essa questão de tela, de ficar na frente de uma tela, se fosse assim, por exemplo, para várias pessoas, eu ia falar mais de forma genérica. Mas se fosse assim, tete a tete ali como amigo, eu ia questionar. Mas peraí, será que você realmente estava... Por que você está... Será que não tem algum motivo por detrás de você não querer
congregar? Será que tem alguma coisa lá na igreja que você não gosta? Ou algum irmão que você, de repente, não consegue topar com ele? Porque ficar na frente de tela... Gente, eu comecei a faculdade há mais ou menos uns 5 anos, estou finalizando, graças a Deus. Metade dela foi online. Terrível. Eu trabalho com computador. Chegava em casa, para fazer a faculdade, eu ia para o computador de novo. Meu Deus do céu, eu estava quase entrando em depressão. Não dá. Eu estava doido para acabar. Aí, finalmente, a pandemia acabou e voltou. Aí, acho que, se eu não me engano, acho um pouco mais menos da metade do curso, voltou a ser presencial. Aí melhorou. Mas engraçado, por que você quer assistir ao culto via tela? Você quer receber. Mas peraí, você, a igreja, é junto lá com os irmãos. Você é sozinho na igreja, não. Porque a igreja é corpo. É a mesma coisa, eu diria para ele. Talvez eu poderia usar uma analogia com ele, até que eu não falei aqui, mas é importante. Olha só. Se você cortar o seu dedo e jogar ele no chão, o que vai acontecer? Corta esse dedo mindinho aqui e joga ele no chão. E deixa. Dias passando. Esse dedo vai apodrecer, ele vai começar a mudar de cor. Por quê? De maneira anatômica, eu vou te dizer, o sangue que passa pelo corpo parou de passar por ele. Ele vai morrer. Quando alguém sofre um acidente que decepa algum membro, o que as pessoas fazem imediatamente? Pega o membro rápido, põe no gelo e leva junto. Para quê? Para tentar ser reimplantado de novo. Eu diria para ele aqui, olha, você ficar aqui só assistindo o culto aqui, online, o sangue da comunhão lá dos seus irmãos não está passando por você. A tendência não é você melhorar, é você piorar, é você morrer na fé. Seria o que eu diria para ele. Ô, professor, Pois não? Essa questão falada que Jesus ele vem da linhagem de Judá, né, e não vem de uma linhagem de levitas ou dos sacerdócios, explica um pouco melhor para a gente com relação da linhagem dele vir da linhagem de Melquisedeque, porque é difícil entender essa linhagem, sendo que Cristo não vem do sacerdócio, né? E aí a gente fala que ele vem da linhagem de Melquisedeque. E eu não consigo ainda explicar ou entender bem essa colocação. Muito boa pergunta, irmão. Excelente pergunta. Vamos lá. Quando eu falei a respeito da questão de Jesus vir de uma linhagem, a gente sabe que Jesus é filho de Deus. Ele existia antes dele vir ao mundo, né? Ele já existia. Muito bem, mas segundo a natureza humana, ele vem da linhagem de Davi. Inclusive até no Salmo 110, que inclusive salmo que Jesus usou lá com os fariseus, lá, quando eles perguntaram a Jesus a respeito, né, de uma coisa lá, Jesus respondeu, aí Jesus fez uma pergunta para eles, mas aqui, o que vocês me dizem lá de Davi? Que disse lá, né, ele citou lá o salmo. Senta-te, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Como é que Davi chama esse Senhor de maneira que o meu Senhor disse ao meu Senhor? Ou seja, ele deu um nó na cabeça dos fariseus. Como? Simplesmente porque na linhagem humana, Jesus vem da descendência de Davi. Mas isso por quê? Porque quando se fala que o sacerdócio de Cristo é superior, e cita Melquisedeque, inclusive se você ver lá no capítulo 7 de Hebreus, vai discorrer praticamente tudo. Melquisedeque aparece várias vezes lá, e em Gênesis 14. Melquisedeque por quê? Porque a linhagem de Arão, o sacerdócio, tinha que ser obrigatoriamente da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Isso era lei. Ok. Mas ali, lembra que eu falei que é limitado. Por quê? É imperfeito, encobre pecados, não remove. É imperfeito, porque o sacerdote não é perpétuo, ele morre, aí tem que vir um outro. E o sacerdote também é imperfeito, por quê? Porque ele tem que oferecer sacrifício não só pelo povo, mas para ele também, porque ele também é pecador. E aí quando eu falo que o sacerdócio de Jesus, né, segundo como está lá, no Salmo 110, lá mas no final vai dizer, o Senhor diz assim, eu te digo, juro e acho que não retiro, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
de Melquisedeque, rei de justiça. Porque a Bíblia, ela não dá muitos detalhes sobre Melquisedeque, mas uma coisa a gente entende: Melquisedeque não tinha genealogia, não se sabia de onde ele veio, não se sabia quando morreu, mas ele era sacerdote do Altíssimo. Inclusive, ele interagiu com Abraão antes, muito antes, porque o povo judeu, os israelitas, eles eram da semente de quem? De Abraão. Mas muito antes deles existirem, muito antes de Israel povoar a terra, Melquisedeque abençoou Abraão. Então, o sacerdócio dele é superior, porque não é da linhagem de Arão, que era imperfeito, mas da linhagem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não tem genealogia. Assim como Jesus não teve princípio de dias e não terá fim. Ele é eterno. Então o sacerdócio dele é superior. Então Melquisedeque se refere basicamente a isso: rei de justiça. Mas de fato é um termo complicado. Às vezes a gente lê ali e às vezes fica uma dúvida mesmo, tá? É importante perguntar. Porque até não tem muito tempo também que a gente vai lendo, e aqui na Fé Reformada que eu aprendi sobre isso também. Antes, eu não tinha noção também. Falava Melquisedeque, mas quem é esse camarada? Não tem sentido. O sentido mais é esse. Ficou respondido? Boa noite, graças e paz. Graças e paz. Zé Carlos, você frisou bem essa questão da comunhão. E eu vejo que é muito importante para a igreja. Mas a gente também tem uma dificuldade de irmãos que congregam, mas não geram comunhão. Qual seria o papel da igreja concernente a essa situação? Nossa, que pergunta difícil. Aí eu teria que eu teria que lidar com pastorado para saber lidar. Mas vamos lá. Como é que eu falaria com esses irmãos, né? Olha, teria que se olhar, ver o que está por detrás. Porque, por exemplo, se está dentro da igreja, mas às vezes não gera comunhão. Por quê? Será que é timidez? Será que tem algum problema? Será que o irmão precisa de alguma ajuda psicológica? Porque, inclusive, esse é um tabu, né? A gente, inclusive agora, no nosso tempo, está muito comum. Gente, todo mundo precisa de um psicólogo. Vocês notaram como é que a nossa saúde mental, ela está... Mas é verdade, ela está sendo prejudicada e muito. Por causa de celular. A gente está adoecendo. Vocês notaram? Tem que se olhar a respeito, às vezes, se o irmão não está gerando, tem algum problema. Às vezes não é nem problema espiritual. Pode ser algum problema também de comportamento, de entender por que o irmão não está gerando essa comunhão, por que não está tendo. Às vezes, eu seria melhor para te responder isso se eu fosse um pastor de igreja, se estivesse lidando com ovelhas em si. Como eu lido mais em sala de aula com ensino, eu fico um pouquinho limitado para te responder com muita clareza. Mas, assim, na minha visão, basicamente é essa. Tem algum problema, tem alguma coisa. Talvez o pastor consiga responder muito melhor, porque ele lida com ovelha o tempo todo. Amém? Quer complementar, pastor? Boa noite, igreja. Boa noite, professor. Boa noite. Dentro disso que o senhor trouxe, né, de forma muito clara sobre o que o Senhor Jesus está fazendo em nós, né, na igreja, e também de forma individual em cada cristão, eu queria fazer uma pergunta sobre o processo de santificação. Sim. Seria correto nós considerarmos, vou trazer uma palavra que Paulo traz em Gálatas, sobre o processo de santificação em detrimento do fruto do Espírito. Seria correto nós interpretarmos que lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos, lá no primeiro capítulo, ele encoraja os irmãos para que eles sejam cheios do fruto da justiça, mediante Jesus Cristo. Seria correto nós interpretarmos o fruto da justiça, fazendo essa ligação com o fruto do Espírito, ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Frutos da justiça, né, e frutos do Espírito, né? Nossa, outra pergunta difícil. Jesus, amado. Bom,
Eu acho que as duas coisas têm ligação, porque os frutos do Espírito, como o pastor costuma dizer aqui, né, é interessante que esse fruto, né, é no singular, né? Ele é um fruto, e aí cada gomozinho dele ali, né, o amor, a perseverança, enfim, tem várias coisas ali que montam esse fruto completo. E a questão de ser fruto de justiça, porque se nós somos justificados, né, a justiça de Cristo foi imputada em nós. Então eu acho que é mais do que justo que a gente tenha que produzir esses frutos como resposta ao que o Senhor nos justificou. Porque agora a perfeita justiça de Deus, baseada pela graça, a gente tem que produzir esses frutos, até porque o Espírito que em nós está justamente por causa dessa justiça que Cristo conquistou sem a gente merecer. Então, naturalmente, a gente vai, na medida do tempo ali, a gente vai produzir esses frutos. Eu entenderia como sendo a mesma coisa. Tá? Não sei, eu posso estar equivocado, mas eu entendo que poderia sim. Amém. Mais alguma pergunta? Graça e paz, professor. Na verdade, não é bem uma pergunta. Sim. Eu queria, assim, só falar algo que eu acho, que eu sinto, que muitos dos irmãos, né, do corpo de Cristo, eles não acreditam que um dia a igreja será fechada, que um dia nós vamos perder isso que nós temos aqui. Eu acho assim, muitos falam, Jesus vai voltar. Eu acho que acreditam mais, assim, não, Jesus vai voltar, acreditam, mas que um dia isso que nós temos aqui hoje vai acabar, muitos não acreditam. Pois é, mas aí a gente cai naquele ditado, né? Que às vezes a gente só dá valor às coisas quando perde. E às vezes a gente é levado muito a acreditar. Quando a gente tem uma coisa muito, assim... Quando a coisa começa a entrar muito em rotina, a gente sempre acredita que aquilo nunca vai acontecer. Agora, engraçado, quando surgiu aquele vírus, aquele coronavírus, lá em Wuhan, alguém acreditava que ele fosse chegar ao nível que chegou? A gente, por acaso, imaginou, por exemplo, acho que ele chegou aqui, provavelmente foi em fevereiro, mas lá para novembro, dezembro, quando começou lá, a gente imaginaria que o mundo seria impactado do jeito que foi? E foi. Então, às vezes, principalmente agora, é porque a gente está sempre... nós temos uma tendência de muito acreditar no que está diante dos olhos. A gente vê aqui um conforto, a gente vê uma igreja grande como essa, e a gente imagina assim, vai ser assim para sempre. Mas engraçado, o pastor fala aqui direto, gente, o mundo está mudando. Às vezes, as mudanças não chegaram aqui ainda, mas tem muita coisa acontecendo lá. Por exemplo, há 20 anos atrás, seria loucura dizer, por exemplo, que o dinheiro físico estaria sumindo. Jamais. Mas ele está sumindo. Todo mundo hoje paga com Pix. Eu não dou assim, eu espero que eu esteja errado, eu não dou 5 anos para nem ter dinheiro físico mais. Então, é importante porque a gente precisa acreditar e observar, né? O pastor sempre gosta de dizer também, a Bíblia numa mão e às vezes o jornal, as notícias na outra. Temos que acompanhar o que está acontecendo para a gente ver os movimentos, porque Jesus, ele está agindo, mas as coisas estão acontecendo. E aí, será que a gente vai deixar para acreditar em cima da hora? Não é sábio, não. A gente precisa valorizar isso e aproveitar e até se alimentar muito para sermos instrumento do Senhor nesse tempo para ajudar outros irmãos que às vezes vão se converter muito perto dessa data e não vão poder ter tido a experiência de ter a comunhão. Seremos instrumento na vida deles. Importantíssimo. Amém. O último comentário aqui, antes da gente poder finalizar, o irmão Richardson. Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite. Ô, professor, só quero dar uma acrescentada no que o senhor falou a respeito de Melquisedeque, para uma compreensão mais caminhada, mais, né? O próprio escritor de Hebreus, ele discorre ali no texto, falando na grandeza do Melquisedeque, que o próprio Melquisedeque abençoou Abraão, como o senhor comentou. Uhum. Então, o escritor de Hebreu trazendo ali para o povo de Israel, mostrando que
Melquisedeque estava acima de Abraão, sendo que tanto a linhagem de Levi quanto a de Judá e as demais tribos partiu tudo de Abraão. E como os israelitas tinham como Abraão uma certa autoridade, um certo conceito, um certo reconhecimento, então ele vem mostrando que o Melquisedeque estava acima de Abraão. Aí falando que o sacerdócio de Cristo, ele está acima de Abraão. O próprio escritor ali vem trazendo nessa questão, que tanto na linhagem, como o senhor falou que Melquisedeque não tem linhagem, Cristo ele veio sim de uma linhagem humana, né? Jesus veio numa linhagem humana, que vai encontrar em Judá, mas que antes mesmo disso, ele não tem tempo, ele não tem o Cristo, o Jesus, que antes dele se tornar Cristo, se tornar homem, né? Ele não tem início e não tem fim. Então está mostrando ali o escritor de Hebreus, mostrando essa soberania de Melquisedeque sobre Abraão, e falando da soberania de Cristo sobre todo Israel, tanto em cima de a soberania acima de Levi, acima de Judá, acima de Rubem, de toda a linhagem de Abraão, né? Somente essa. Sim, e isso por quê? Acrescenta. Porque a carta aos Hebreus, ela foi escrita justamente para encorajar aqueles irmãos judeus que estavam retornando ao sistema sacrificial, né? Eles estavam retornando ali para aquela simbologia que na verdade era sombra, e estavam esquecendo de Cristo. Aí o escritor, Deus usa o escritor para escrever a eles: olha, o sacerdócio que vocês faziam antes era inferior, porque o sacerdócio vindo da tribo de Levi ali era imperfeito. Ou seja, apontando para eles que agora a fé em Cristo agora é superior. E aí ele quis mostrar que Jesus está acima, que é o sacerdócio perfeito, usando Melquisedeque, justamente no intuito de desencorajá-los ao que eles estavam sofrendo perseguição e por isso estavam retornando às práticas de sacrifícios. E isso seria, digamos assim, recusar a graça de Jesus, ou seja, voltar a derramar sangue de bodes e ovelhas, sendo que o sangue de Jesus seria muito superior. Basicamente é isso.